Essa é a Rua Santa Clara, em Copacabana, um dos bairros mais populosos do Rio de Janeiro. Tem alguma coisa mais urbana do que isso aqui? Agora, você já parou para imaginar a sua cidade sem nenhuma árvore? As árvores se tornaram um personagem tão comum no dia a dia das cidades que viraram um personagem urbano como qualquer outro. Casa, poste, carro, pedestre. Mas não foi sempre assim, não. A presença do verde na paisagem urbana é quase uma novidade. Não faz nem 200 anos que as primeiras árvores apareceram nas ruas da cidade. E não foram recebidas com muito entusiasmo, não. Afinal, se o homem um dia criou a cidade, foi justamente para fugir do ambiente rural e da ideia de vida selvagem que a árvore representava. Mas essa aqui é a maior prova de que o verde também pode viver na cidade. O Oiti, a mais urbana das árvores. Pé de que de perto, quero ver que fruta da cadê, que flor, que cor, saber terá sabor. Vai ter um pau Brasil, pé de que vermelho, verde que te quero ver qual é, de pé na terra até caber na tela da TV. Pé de que? Esse é o passeio público do Rio de Janeiro, que está localizado no centro da cidade, entre a Avenida Mendes Sá e a Avenida Rio Branco. Duas avenidas cheias de oitis. E eles estão lá desde 1906. Mas muito antes dos oitis se espalharem pelas ruas, todo o verde que existia na cidade do Rio de Janeiro estava aqui dentro dos muros do passeio público. Ele foi criado em 1783. Não para aproximar os cariocas do verde, mas para aterrar um pântano que existia aqui. Mas esquisito ou não, a grande novidade trazida para a cidade pelo mestre Valentim, um ambiente arborizado, de cara caiu no gosto do homem urbano. Um lugar de encontro e prazer dedicado à elite da colônia. No terraço, com cerca de 100 jardas de comprimento e largura proporcionada, existia um parapeito para o lado do mar, onde a gente se debruçava para gozar as delícias da brisa marinha e apreciar a paisagem que se abria diante dos olhos como um quadro raro. Mas isso não durou muito. Passado o período da novidade, a única área verde da cidade foi ficando abandonada. E você sabe, verde, quando é abandonado, vira mato, né? No começo do século XIX, as pessoas estavam muito assustadas com as pestes que se alastravam pela cidade. E na visão do homem urbano da época, um lugar cheio de árvores, encharcado e escuro, era a coisa mais anti-higiênica que podia existir. Aos poucos, o passeio público foi se tornando muito impopular. A cidade ela cresceu conquistando pântanos, né? E ela, digamos, estava mais ou menos toda ela contida naquilo que a gente conhece hoje como centro e cidade nova. E a partir de meados do século XIX, quer dizer, com a interrupção do tráfico de escravos, o crescimento das exportações de café, o crescimento das importações de manufaturados, o crescimento da chegada de imigrantes estrangeiros, depois o boom industrial, quer dizer, o início do processo de industrialização, a cidade ela começa a crescer tremendamente dentro desse espaço mesmo, quer dizer, porque as atividades econômicas da população que residia aí, da população trabalhadora, estavam muito ligadas às atividades portuárias, às oficinas e manufaturas que ficavam concentradas no centro e na orla, mais ou menos, que corresponde hoje à Praça Mauá, Praça 15, né, e, enfim, ao atual Cais do Porto. Então eram nessas habitações coletivas, cortiços, estalagens que foram sendo construídos nas áreas vazias dessa região, que foi se concentrando essa população trabalhadora e mesmo a grande parte da classe média do Rio de Janeiro residia aí. Além da estranheza que aquele verde todo no meio da cidade causava, reinava na época a teoria dos miasmas, trazido pelos médicos higienistas da Europa. Eles defendiam que todas as doenças que proliferavam na cidade vinham do meio, ou seja, do ar, do solo, da água. Mas nesse caso, um lugar úmido, sombreado, que nem o passeio público, seria o foco de todos os problemas ou seria uma solução? Ninguém sabia muito bem. O Rio tem uma história longa de doenças que remonta desde o início do processo de colonização.
Mas houve uma mudança muito drástica, muito brusca, a partir de 1849 e 50, que coincide com o fim do tráfico de escravos, coincide com o início do processo de imigração, coincide com o início do processo de modernização e crescimento populacional da cidade. As doenças infecciosas, elas eram ocasionadas por algum tipo de veneno, entendeu? Na época chamava-se vírus. Vírus na época tinha sentido de veneno, que se desprendia do solo, que era transmitido pelo ar e que era frequentemente chamado de miasma, né? Então, os médicos, os higienistas da época, e o pensamento deles era muito influente, quer dizer, por consequência, os engenheiros, os políticos, enfim, as pessoas letradas, né, correlacionavam a eclosão dessas epidemias por exemplo, aos morros que bloqueavam a passagem de ar puro, a esse ar contaminado dentro das habitações coletivas, a esse ar viciado das ruas, a presença de pântanos, né? O Rio de Janeiro foi uma cidade que foi conquistada sob pântanos e havia a ideia que esses aterros tinham abafado esses pântanos, né? E dali se desprendiam também os miasmas. A medicina passa a relacionar esse miasma às matérias orgânicas em putrefação no meio ambiente. Quer dizer, aos lixos, às dejeções orgânicas, aos animais que permaneciam insepultos, aos cemitérios que tinham dentro das igrejas, enfim, a todo tipo de sujeiras, né, orgânicas que existiam na cidade, que fermentavam esse gás venenoso, entendeu? Que produzia as epidemias. A história dessa ilha verde dentro da cidade é cheia de altos e baixos. Até que a população se acostumasse com árvores nas ruas, a primeira e única área arborizada do Rio de Janeiro foi esquecida e resgatada várias vezes. Agora, o fundo do poço mesmo foi em 1860, durante a visita do príncipe Maximiliano da Áustria. Os cariocas, muito orgulhosos, queriam mostrar o seu jardim público para o convidado ilustre. Só que quando chegaram aqui, viram o príncipe fazer um gesto que ficou famoso. Aquele lencinho e aquela cara de fedor mexeram com os brios nacionais. Os cariocas finalmente entenderam que se tinha um jeito do verde se inserir na cidade, não era aquele. Aí chamaram o paisagista francês Auguste François Glasiou para reformar o passeio público. O Glasiou tinha um indisfarçável estilo europeu, não fosse ele francês. E lá na Europa, a moda paisagística daquela época era o romantismo inglês, que pregava que o homem não devia domar a natureza, mas imitá-la. Ele então trocou a simetria das ruas do passeio por alamedas cheias de curvas, mais naturais. Criou grutas e pontes de concreto imitando troncos caídos, tudo como mandava a cartilha europeia. Mas o Glasiou também se interessava pela flora brasileira. Antes de começar a obra, ele já tinha coletado mais de 24 mil espécies nativas para o seu herbário. E foi ele que implantou o primeiro oiti do Rio de Janeiro. Sabe qual? Esse aqui, ó. Reto e a copa certinha, sempre cheia de folhas em qualquer época do ano, o oiti servia como uma luva no projeto do Glasiou. Perfeito para o ideal romântico de imitar a natureza. Afinal de contas, o oiti era uma árvore com cara de árvore. Olha só o oiti, não tem uma pinta de árvore. O Glasiou fez mais do que trazer o primeiro oiti para o passeio. Com ele, as árvores começaram a ganhar as ruas da cidade, timidamente, porque ainda era muito estranho para um cidadão, para um homem urbano, conviver com uma árvore. Só existem plantadas 7.170 árvores, conforme a contagem que mandei fazer em abril. Evidencia-se, assim, a falta de arborização da cidade, havendo numerosas ruas em que não há arborização, e outras que se compõem de árvores impróprias a este fim. A desconfiança do cidadão com esse negócio de plantar árvore na cidade tinha razão de ser. Imagine uma árvore numa rua estreita como essa. Pensa no trânsito, contornando, desviando. Depois tem outra coisa.
A sombra da árvore nas ruas de terra deixava o chão sempre úmido e lameado. Pensa também que os casarões daquela época só tinham uma entrada de luz. E não é só isso, as flores e os frutos atraíam passarinhos, morcegos, insetos. Quer dizer, a árvore era sinônimo de lama, de escuridão, de bichos. Tudo aquilo que o homem queria se livrar quando ele mudou do mato para a cidade. Mas era uma maneira muito atrasada de ver as coisas. Na Europa já tinha árvore nas ruas há mais de 100 anos. O problema não eram as árvores, eram as ruas. O Rio de Janeiro estava muito antiquado, muito velho. Então a solução do problema, de acordo com os médicos e engenheiros da época, era abrir largas avenidas, demolir esse casario, abrir largas avenidas, demolir morros, permitir que o ar puro ventilasse a cidade. E várias outras coisas que foram acontecendo ao longo do século XIX. Por exemplo, os cemitérios passaram para a periferia da cidade. Os matadouros que eram no centro foram também para regiões mais distantes. Os mercados foram regulamentados, proibiu-se os enterros nas igrejas. Dentro das casas, quer dizer, uma série de hábitos, assim, de condutas cotidianas foram incorporadas visando proteger as pessoas desses miasmas. Quer dizer, as construções mudaram, o pé direito aumentou, o tamanho das janelas aumentou. Né? Criaram-se vários meios de entrada, de saída do ar viciado e entrada do ar puro. Quer dizer, a cidade foi muito modelada por esse princípio. Mas, assim, a resolução da questão das epidemias, dentro do pensamento médico e higienista da época, pressupunha uma intervenção cirúrgica na cidade que abrisse clarões nela. E que um dos componentes, digamos assim, dessa medicina urbana envolvia a introdução de vegetação, de árvores. O Rio precisava de uma mudança radical e ela aconteceu no começo do século XX. Não por acaso pelas mãos de outro grande amigo dos Oitis, o engenheiro Francisco Pereira Passos. O homem que plantou todos esses oitis aqui. Esses e a maior parte dos oitis da cidade. Pereira Passos assumiu a prefeitura com a missão de sanear e modernizar a capital. O plano incluía alargamento e arborização radical das ruas. O Rio de Janeiro nunca mais seria o mesmo depois dele. O Oiti era um dos personagens principais da grande obra que Pereira Passos estava prestes a realizar. A maior reforma urbanística já feita no Brasil. Algo nunca antes tentado. A capital ia ser inteira reconstruída. Mas reconstrução pressupõe a demolição do que estava construído antes. Dispendiosíssimas seriam as desapropriações para o alargamento dessas ruas. Por onde o trajeto se efetuasse de modo mais cômodo, com o frescor da brisa marítima e o encanto pitoresco da nossa Bahia. A velha e suja cidade colonial ia virar uma vitrine afrancesada. Era o progresso. E isso não significava mexer só com a arquitetura da cidade, mas com todos os hábitos da sua população. Para tocar um projeto desse, o cara tinha que ser durão. E o Pereira Passos era. Ele mudou por conta própria a legislação e manteve a Câmara Municipal fechada nos 6 primeiros meses da sua gestão para evitar palpites. O prefeito pôde criar novas regras para a vida na cidade. O prefeito proíbe mercadores ambulantes de conduzirem as vacas pelas ruas. O prefeito proíbe a brincadeira do intrudo no carnaval. O prefeito organiza um serviço de inspeção sanitária das habitações. Prefeito cria imposto de cães. Prefeito extingue cães vadios. Prefeito proíbe cuspir e escarrar nos veículos de transporte de passageiros. Um dos hábitos que a administração Pereira Passos ia impor à população era o convívio com as árvores. E ele cuidava pessoalmente da arborização. Cada detalhe. As ruas são em geral estreitas, os passeios exíguos. Essas condições exigem o máximo de cuidado na escolha dos exemplares de nossa flora. A inspetoria tem procedido inteligentemente à indispensável seleção e vai contribuindo para dar à cidade mais agradável aspecto e maiores condições de salubridade. E a árvore escolhida para as calçadas não poderia ser outra. O Oiti. Apesar de vir da Mata Atlântica,
ela parecia ter sido feita para a cidade, porque as raízes bem profundas não quebram a calçada, a copa toda regular dispensa as podas, depois ela é cheia e alta, quer dizer, tem espaço para passar o pedestre e dá sombra o ano todo, e as folhas caem muito pouco, quer dizer, não entope nem o bueiro. As obras caminhavam, mas Pereira Passos continuava enfrentando uma população hostil a essas novidades. Ele tentava vender ou impor a ideia das grandes avenidas arborizadas. Enquanto isso, ele ia passando por cima das velhas construções, das velhas lembranças dos seus moradores, da história mesmo da cidade. Claro que não era só razões sanitárias, havia razões políticas, havia razões econômicas, razões especulativas, razões as mais variadas. Mas a questão sanitária era uma questão importante, digamos assim, até mesmo para justificar todas as outras. Na realidade, a medicina da época do Pereira Passos já não acreditava mais nessa história dos miasmas, quer dizer, ela já era informada pela ideia de que as doenças infecciosas elas eram causadas por micro-organismos específicos. Então, do ponto de vista da medicina da época do Pereira Passos, a intervenção dele era desnecessária. Mas o plano dele é colocado em prática à luz da medicina, digamos assim, dos miasmas, da higiene dos miasmas, que era uma medicina de 20, 30 anos atrás. Então, o plano, ele é uma coisa muito drástica, quer dizer, é a ideia de você fazer uma cirurgia na cidade. A conjuntura das reformas, ela foi um período muito tumultuado, né? Teve a revolta da vacina, teve rebeliões contra a demolição dos quiosques, teve rebeliões as mais diversas, né? Foi um período muito conflagrado. Rebeliões de monarquistas, rebeliões de republicanos. Então, eu acho que essa questão da árvore, acho que foi até um aspecto positivo. Eu imagino, entendeu, que isso tenha sido, digamos, dos aspectos mais palatáveis, mais bem-vindos da reforma. A arborização das ruas vai sendo feita lentamente e com o maior cuidado. Nos últimos 6 meses, foram plantados 320 oitis, acácias, saboneteiros e outras. 745 árvores foram transplantadas nas ruas e praças da cidade. Enfrentando tudo e todos, Pereira Passos conseguiu finalmente colocar árvores nas ruas. Mais do que isso, ele fez com que elas virassem moda. Aos poucos, a própria população passou a arborizar a cidade. O carioca virou um novo cidadão para uma nova cidade. E a árvore não podia faltar nessa nova cidade mais moderna, onde tudo tinha uma função. Estudos mostraram que as árvores urbanas, além de simpáticas, são muito úteis. Uma árvore sozinha, isolada, pode transpirar 380 litros de água por dia. Sabe o que significa isso? Um resfriamento igual ao de 5 aparelhos de ar-condicionado médios. Já pensou? Um lugar que tem árvore pode ser 10 graus mais fresquinho. As árvores filtram as partículas e gases poluentes da atmosfera. Um estudo em Hamburgo, na Alemanha, mostrou que em áreas que não têm árvores, a precipitação de partículas sólidas é superior a 850 miligramas por metro quadrado dia. E nas áreas arborizadas, com bastante árvores, ela é menor do que 100 miligramas por metro quadrado dia. Olha só a diferença. Segundo o professor Bernatsky, que é especialista nesse assunto, as áreas arborizadas podem reduzir os ruídos em média na ordem de 5 a 10 decibéis, entre as frequências de 1.000 a 1.200 Hz. Sabe o que isso significa? A árvore pega o barulho para ela e deixa a vida da gente menos estressante, menos barulhenta. Hoje, mais de 2/3 da população mundial vive em cidades, o que equivale a dizer que 2/3 da população mundial convive com calçada, carro, prédio, como se isso fosse o nosso habitat natural. A gente já está acostumado com esses símbolos do progresso, tanto quanto o oiti, a mais civilizada das árvores. Entendi.
outra.